Glória, aplauda ao Senhor, igreja. Aplauda ao Senhor, que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de... tá muito devagar. Aplauda ao Senhor, igreja, que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Para Ele, por Ele são todas as coisas. Graça e paz, igreja. Sabe o que eu estou sentindo? Que eu vou voar aqui hoje. Meu Deus, que gostoso, né, pastor? Experimentar uma tecnologia nova, não é? E eu já estava nervoso, eu fiquei mais nervoso ainda na hora que eu coloquei o microfone e falei, Jesus amado. Mas a bênção é grande, né, irmãos? Porque a igreja é dele, o povo é dele, a palavra é dele, o pregador é dele, as nossas vidas são do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém ou não amém, igreja? Amém. Ontem nós tivemos aqui uma noite, na verdade, irmãos, eu posso dizer que ontem foi um dia muito especial, né, para mim. Muito especial para minha casa, para minha família. E à noite aqui nós só colocamos, como diria o pregador, nós só colocamos a cerejinha em cima do bolo. Mas por que, pastor Isaac, você está dizendo isso? Ontem eu tive a grata oportunidade, igreja, de celebrar os 80 anos do meu pai e da minha mãe, para a honra e glória do Senhor Jesus. E não só os 80 anos de vida, mas os 60 anos de casados, os 60 anos juntos adorando e bendizendo o nome santo do Senhor. E por isso, igreja, eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor Jesus pelos benefícios que Ele tem nos feito. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, porque se dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou, é porque o Senhor nos trouxe até aqui. E isso já é um milagre para minha casa, para minha vida, igreja, porque lá no início do ano nós tínhamos um diagnóstico de câncer, e o nosso coração estava duvidoso se talvez nós chegaríamos em dezembro para celebrar o aniversário do meu pai, celebrar o aniversário, né, do meu pai de 80 anos. Mas glória a Deus, igreja, que de fé em fé nós fomos vencendo cada batalha, nós fomos vencendo cada tempestade, e hoje nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. E à noite coroamos aqui, celebrando ao Senhor com os nossos irmãos, ouvindo testemunhos maravilhosos, igreja, né? Testemunho do nosso pastor, do Good e da sua esposa, da Jo junto com o Brian, né? Do Filipão com a Michele aqui, testemunhos lindos, igreja, de fé, não é? Nós vamos falar aqui hoje sobre fé, ou nós vamos fazer uma prévia aqui do que vai ser a nossa campanha. E ontem, eu acho que a pré-campanha, pastor, começou ontem, porque ontem nós fomos provocados, igreja, a exercitar a nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré, de entender que Ele tem o controle. Ele não está no controle, pastor Anderson. Sabe por quê? Porque estar é um verbo de transição. Uma hora Ele está e outra hora Ele pode não estar. Na verdade, o meu Jesus e o teu Jesus, Ele tem o controle nas tuas mãos, e Ele sabe de todas as coisas, e os teus pensamentos, eles jamais poderão ser impedidos sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa casa, igreja. Não poderá, em o nome santo de Jesus. E hoje eu quero, pela misericórdia do Senhor, trazer uma palavra ao teu coração. Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 23, será o texto de base desta palavra, desta noite. Uma palavra que eu vinha estudando ela, meditando nela há algum tempo,
E ouvindo alguns pregadores, ouvindo alguns especialistas no assunto, eu falei, eu preciso escrever alguma coisa. Isso não pode parar em mim, igreja. Esta palavra não pode ficar só aqui no meu coração, mas eu tenho a necessidade, eu tenho a incumbência de compartilhar ela contigo nesta noite. Nós vamos navegar aqui na NVI, né? Que é a tradução que eu coloquei no esboço aqui. A mídia já colocou ali, ó. Que diz assim, igreja: sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu quero ler ele novamente com os irmãos, que diz assim, ó: acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele origina a vida. Pois dele origina a vida. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E eu quero, igreja, trabalhar com você uma ideia. Eu quero fazer uma reflexão acerca de um tema que a mídia vai colocar aqui no telão para nós, que diz: entre a fé e o pensamento. Diga bem forte assim, igreja: entre a fé e o pensamento. Se você pode, desocupe as tuas mãos e aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluia. Pois bem, igreja, este ano de 2025, nós sediamos aqui no Brasil, mais precisamente em Belém do Pará, a COP30. Mas, pastor Isaac, o que é a COP30? A COP é uma conferência, igreja, onde os líderes políticos, onde os líderes dos países, eles se encontram para discutir algumas diretrizes para os próximos ciclos, para os próximos anos. Nesta COP30, assim como as outras, eles trouxeram uma abordagem discutindo temas acerca do aquecimento global, ou temas acerca da retirada ou da diminuição do monóxido de carbono do globo terrestre como um todo. E essas políticas, esses discursos, esses momentos que eles fizeram, giraram em torno disso. Mas eu quero fazer uma provocação aqui, trazer uma provocação para esta noite, para esta celebração a Cristo Jesus, que nós devemos sim cuidar do meio ambiente, nós devemos sim olhar para as questões ambientais, nós devemos olhar para as questões da retirada, para a sanitização, para a limpeza do globo terrestre, sim. Mas antes disso tudo, igreja, nós deveríamos discutir, ou nós devemos discutir a limpeza, a sanitização da nossa mente, a sanitização, a limpeza dos nossos pensamentos. Mas por que, pastor Isaac, você está citando isso? E por que você está fazendo esta introdução, falando acerca de uma limpeza, acerca de uma sanitização, acerca de um gerenciamento dos nossos pensamentos, um gerenciamento daquilo em que nós pensamos? Martim Lutero disse o seguinte, igreja, um teólogo alemão e reformador, ele disse assim, ó: não podemos impedir que um passarinho voe sobre a nossa cabeça, porém podemos impedir que ele faça ninho sobre ela. E eu explico. Muitas das vezes, igreja, nós nos pegamos em pensamentos esses, igreja, que muitas das vezes nos assolam.
Pensamentos esse, Tassi, Rodrigo, que muitas vezes nos tira do eixo. Pensamentos esses, igreja, que nós amanhecemos felizes e contentes, mas conforme os pensamentos vêm e vão, o seu dia vai ficando tristonho, o seu dia vai ficando cansativo, o seu dia vai ficando para baixo, e quando você vê, você já não está mais com a energia que você iniciou pela manhã. Mas por que isso, pastor Isaac? Porque nós talvez não estamos, igreja, gerenciando os pensamentos que vêm e que vão. Mas pastor Isaac, como assim? Me explica melhor. Lutero está dizendo para mim e para você o seguinte, você não pode impedir o pensamento de vir na sua cabeça. Igreja, vamos lá, que é muito difícil isso acontecer na hora em que você vê o pensamento veio e talvez já entristeceu o teu coração. Martim Lutero está dizendo para mim e para você que nós não temos esse poder, mas ele está dizendo que eu tenho o poder, igreja, de não permitir ou de proibir que esse pensamento ele faça ninho na minha cabeça e na sua cabeça. Pastor Isaac, eu ainda não entendi, eu te explico. Ei, igreja, segundo os especialistas, nós temos, igreja, 5 segundos para repreender ou para dizer não para um pensamento que vem e que vai sobre a nossa cabeça. Ah, pastor, mas o que você está querendo dizer? Olha, existe um fenômeno que os especialistas chamam de fenômeno RAM, o R, o A e o M, que quer dizer registro automático de memória. Pastor, que conversa é essa? Segundo os especialistas, igreja, se vem um pensamento na nossa cabeça, se vem um pensamento na nossa mente, eu tenho pelo menos 5 segundos para repreender este pensamento. E se você é do Pentecoste, eu já sei o que passou na sua cabeça. Eu vou dizer, pastor, eu repreendo no nome de Jesus este pensamento. E é assim mesmo, igreja, porque eu conecto a ciência com a palavra do Senhor dizendo para mim e para você, olha, cuidado com o que você pensa. Pastor, essa conversa está ficando muito filosófica, esse pensamento, esta palavra está ficando muito teórica. Mas igreja, escute o que eu vou dizer para você. A mente cria direção, a boca cria o destino, mas a fé, ela abre caminho para mim e para você passar em o nome santo de Jesus. Eu não sei se você pegou a palavra no teu coração, mas olha o que esta palavra vai dizer ao meu coração, ao teu coração nesta noite. A mente cria direção, a boca, igreja, ela cria destino, mas a fé, ela abre caminho para eu e você passar no nome santo de Jesus. Se você pode, se você está entendendo esta palavra, aplauda o nome santo do Senhor. No ano de 2021, igreja, nós ainda estávamos no ápice ou na segunda onda da Covid-19. E eu me lembro que no meio daquela turbulência toda eu me contaminei. No meio de tudo aquilo eu acabei me contaminando. E eu lembro que eu tive alguns sintomas, mas foi algo leve. E aí, igreja, no meio daquele vucu-vucu, no meio daquele movimento todo, eu lembro que eu fiz o exame, constou positivo. E aí eu cheguei em casa, né? Na verdade avisei a Renata pelo WhatsApp, falei, estou contaminado. E a gente se movimentou lá para cada um ficar de um lado. E aí, igreja, uma coisa me chamou a atenção, porque no meio daquele vucu-vucu, o número de pessoas mortas só cresciam. Vocês lembram desse tempo difícil?
os hospitais cheios, sem recurso para tratar as pessoas. E qual que era a orientação, igreja, na época? Qual que era a orientação? Caso você sinta alguma dificuldade de respirar, não é? Procure um médico. Pastor Anderson, agora eu já tinha o diagnóstico que eu estava contaminado. E aí, igreja, eu estava sentado na mesa, eu ficava assim, ó. Eu estava assistindo, sei lá, filme, eu ficava lá. Testando a respiração, Everton. Até uma hora que a Renata olhou para mim: Isaac, você para com isso em nome de Jesus. Sabe por quê, igreja? O pensamento vinha e ia: olha, eu estou contaminado, eu preciso verificar se a minha respiração estava ok. Até porque, igreja, 15 dias antes eu tinha acabado de enterrar o meu irmão por conta da Covid-19. E agora como é que estava a minha cabeça? E os pensamentos vinham e iam: ah, mas eu estou contaminado, o meu pulmão eu acho que está enfraquecendo, pastor Marcos, ó. Ai, Jesus, e agora? Eu vou deixar a minha igrejinha, Jesus? Aí a Renata olhou para mim assim e falou: Isaac, para com isso. Em nome de Jesus, você está contaminado, mas em nome de Jesus você será curado. E é sobre isso que eu estou falando ao teu coração nesta noite, igreja. Eu não posso impedir que os pensamentos venham sobre a minha cabeça, mas eu tenho o poder e autoridade que uma vez me foi dada, de dizer em o nome santo de Jesus: eu te repreendo o pensamento do maligno, porque maior é aquele, igreja, que está em mim do que o que está lá fora. Maior é aquele que está em você, Michele, do que o que está lá fora, em nome de Jesus. Eu acho que eu vou voar aqui hoje, igreja, porque eu sinto a presença de Deus neste lugar, nesta casa de oração. Olha o que Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Salomão está dizendo: ó, guarda o teu coração, porque é aqui, igreja, que vai gerar todo sentimento, é aqui que vai gerar toda a emoção, e é daqui que vai sair para a nossa vida. Mas quando nós vamos para o hebraico, quando nós vamos entender o que Salomão está querendo dizer para mim e para você, no pensamento hebraico, no lebate, ele não quer dizer somente emoção, mas ele quer dizer mente, ele quer dizer pensamento, ele quer dizer vontade, ele quer dizer intenção, ele quer dizer direção de vida, ele quer dizer consciência moral daquilo que é valor e daquilo que é discernimento para a minha vida e para a sua vida. Ele está dizendo para você, ó, guarda o teu coração. O que Salomão está dizendo para mim e para você nesta noite é: guarda a tua mente, guarda o teu coração, guarda a tua mente, o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quantas vezes, igreja, os pensamentos que vêm e vão te cercaram de uma tal forma que você conseguiu destruir um dia ensolarado com a sua família. Com certeza, igreja, não é só eu que passei por isso. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já passamos por isso, de iniciar um dia gostoso com o café da manhã ao redor da nossa mesa, a nossa família, e conforme os pensamentos vêm e vão, o seu dia vai ficando para baixo. E eu passei por isso recentemente. Eu estava na empresa em que eu trabalho, rodando e fazendo as atividades, e aí nós fomos para um treinamento, e lá um dos diretores estava lá, e ele me achou que eu estava triste, Samuel, mas na verdade eu estava cansado, varão, que eu já tinha rodado a semana toda para cima e para baixo, irmãos, e eu estava bem cansado. E ele falou: Isaac, mas você está triste? Porque normalmente, igreja, é coisa de pregador isso aí, né? A gente está em palestras, em treinamentos, você fala, e aquele dia, igreja, eu estava tão cansado, Isa, que eu falei: eu vou ficar quieto, eu não vou falar.
vou ficar quieto. E aí ele achou estranho. Igreja, eu só estava cansado, irmão Carlos, do dia a dia. Meu coração estava alegre com Cristo Jesus. Estava iniciando um final de semana, era uma sexta-feira. Eu falei, esse final de semana nós vamos estar juntos adorando ao Senhor, adorando e bendizendo o nome santo. E eu já ia vir no caminho ouvindo louvores de adoração ao Senhor, ouvindo uma palavra para aquecer a minha alma, aquecer o meu coração. Mas irmãos, 20 minutos de conversa com ele foi o suficiente para me deixar triste. Eu estava cansado, mas de lá eu saí triste. A empresa está passando por um momento de transformação, um momento de transição, e muitos cargos estão sendo revistos, e muitas atividades na empresa estão sendo revistas. E tem 1 ano e meio que eu troquei de emprego, e tem 1 ano e meio que chegou o presidente novo. Ou seja, todo esse período eu estou, segura na mão de Deus e vai, igreja. E aí, com aquela coisa, você para almoçar com um, está falando, nossa, você viu quantos demitiram ontem, Gil? Demitiram 100 ontem. Mas tem mais 2.900 para serem demitidos. Eu falei, rapaz, tomara que não seja eu, né? Mas igreja, essas conversas que vêm e que vão, essas conversas, igreja, de café, essas conversas, igreja, na hora que você está ali almoçando, essas coisas vão vindo na nossa mente, no nosso coração. E quando você menos vê, quando eu menos percebi, igreja, sabe qual que era o meu receio? Eu falei, meu Deus, eu vou perder meu emprego. E Samuel, está numa pegada que eu estou correndo atrás, fazendo as coisas, porque eu aprendi com o presbítero Júlio que tudo que eu fizer, eu tenho que fazer com excelência, porque é para a glória do Senhor Jesus. E aí aqueles pensamentos, aquelas conversas que vêm e que vão, começou a entristecer o meu coração. E eu cheguei em casa triste, abatido. Falei para a Rê, não vamos 2026 aí, aqueles projetos que nós pensamos, que nós estamos pensando em fazer. Aí ela já pergunta por quê, né? Aí na hora que eu falo por quê, aí ela fala igual Jesus falou para Pedro: homem de pequena fé. Igreja, eu sou pregador da palavra do Senhor, mas existe um medo dentro do meu coração. Assim como lá no início do ano, o medo que sobreveio à minha casa, que sobreveio à minha vida, eles nos sobrevêm. Mas eu quero dizer para você uma coisa: nós temos a autoridade que nos foi dada por Jesus Cristo de Nazaré, de repreender esse tipo de pensamento, de dizer que aquele que me prometeu, aquele que está comigo, aquele que está com você, aquele que nos guarda, ele é o guarda de Israel. Ele não dormita, ele não pestaneja, ele não falha. Sabe por quê? Ele é o Deus de Israel, o Deus que derrama fogo do céu, que troveja, que fala com a tua igreja. Oh Deus! Mas se nós não gerenciarmos, se nós não guardarmos o nosso coração, se nós não guardarmos a nossa mente, igreja, Pedro vai dizer que o inimigo, ele está ao nosso derredor, tentando nos tragar. Pastor Isaac, toda vez que você prega, você fala esse versículo bíblico. Falo, sabe por quê? O inimigo está tentando nos tragar a toda hora e a todo momento. Mas hoje Deus diz para o meu coração e para o teu coração que Ele envia anjos guardiões para nos guardar em o nome santo de Jesus. Olha só, mas por que o tema entre a fé e o pensamento? Por quê? A neurociência, igreja, vai chamar isso de mentalização. A psicologia vai chamar isso de foco. A ciência vai chamar isso de ativação reticular.
Pastor Isaac, que conversa é essa? Ativação reticular, igreja, é o conjunto de neurônios localizados no tronco encefálico que atua como um filtro de informações do cérebro. Olha só, ele decide o que merece a sua atenção e o que pode ser ignorado. E aí eu trago um exemplo prático aqui para que você possa entender o que a palavra do Senhor quer dizer para você. Você já viu ou você já passou por isso? Quando você decide comprar um carro vermelho, você coloca na sua cabeça e fala: ó, eu vou comprar um Creta, oh Deus, eu vou comprar um Creta TDGI. Não tem vermelho, varão, mas vai vermelho mesmo para ficar no exemplo. Vermelho. Aí você começa a pesquisar. WhatsApp, Pastor Anderson, faz aí o simulado aí, varão, dando um carro de entrada, 10 mil só de entrada, como é que fica? Misericórdia. E aí o Pastor Anderson manda lá o orçamento pra você, e você vê que você não tem dinheiro para tudo isso. Aí fala: calma, vamos esperar no Senhor, porque a qualquer hora e a qualquer momento Deus, Ele abre as portas para nós. Mas igreja, eu quero pegar este exemplo, porque quando você pesquisa alguma coisa, eu quero um carro vermelho, aí você começa a andar na rua, o que você vê primeiro? O carro vermelho. Aí você vai no Chibata, tem 3 paradas assim, pastor, 1, 2, 3, vermelho, o carro que você está querendo. Aí você estaciona lá, você vai lá para Araçatuba, irmãos. Aí você chega lá, na hora que você chega na frente da casa do seu amigo, tem um carro vermelho. Mas o que é isso, igreja? Este é um padrão que a nossa mente, que o nosso cérebro, ele cria, que é a definição da ativação reticular. Ou seja, igreja, os carros vermelhos não aumentaram. O número de carro vermelho é o mesmo, igreja, até mesmo antes de você pensar em comprar um carro vermelho. Mas a sua mente foi ativada, os teus pensamentos foram ativados, foi gravado na sua mente, e agora o teu cérebro, ele filtra aquilo que você quer ver. Olha aí, agora você vai sair daqui e vai ver um monte de carro vermelho na sua frente. Eles sempre permaneceram lá, igreja. O que mudou? O filtro do nosso cérebro foi alterado para aquilo que eu e você quer ver. É por isso que eu estou dizendo, estou introduzindo esta palavra dizendo para você: cuidado com seus pensamentos. Cuidado com seus pensamentos. Quem esteve aqui e viu cada testemunho aqui, se você observar, e isso ficou muito claro na vida do meu pastor, quando o médico deu a notícia para ele, qual que era o pensamento dele, igreja? De não preocupação, de não levantar e falar: nossa, e agora? Quem poderá me defender? Não, sabe por quê? A fé dele e a nossa fé também deve estar consolidadas em Cristo Jesus. Sabe por quê? A mente cria direção, igreja. Se eu começar a pensar que vai dar errado, e eu não estou falando de positividade nem de positivismo, eu estou dizendo o que a Bíblia diz para mim e para você. Se nós não gerenciarmos a nossa mente, se nós não sanitizarmos a nossa mente, igreja, e hoje com o advento da tecnologia, a gente está lá, ó, scrollando o celular, e o bombardeio vem na nossa cabeça, e você está assim, ó. E eu tenho mais uma para te contar, sobre pressão alta, ó. Não que eu tenha porte atlético igual o Dario, longe disso, mas aí eu estava lá scrollando o celular, Marina, e aí apareceu um vídeo para mim que se você tomar muita água com gás, a sua pressão pode subir. Eu não sou da área da medicina. Aí, quando eu abro o meu direct, a minha esposa mandou o mesmo vídeo para mim, varão. E eu estava lá no hotel e fazendo as contas, pastor. Na semana eu acho que eu tomei umas 20 garrafas de água com gás. Aí eu cheguei em casa no outro dia, igreja, começou já a bater uma dor de cabeça.
Eu falei, gente do céu, será que é verdade esse trem mesmo? Renatinha, joga as águas com gás tudo fora, vamos. Mas na verdade, igreja, é a nossa cabeça. Sabe por quê? Eu estava me sentindo mal e falei, vamos lá, vamos dar um pulinho na farmácia ali para ver como é que está a pressão. Cheguei lá, na verdade a pressão era baixa, igreja. Eu falei, então eu posso comer uns quilinhos de sal aqui, não vai ter nenhum problema não. Mas o que é isso, igreja? É o poder da nossa mente, o poder dos pensamentos que estão. E olha o que Paulo vai dizer para nós sobre isto, quando ele fala em Romanos capítulo de número 12, verso de número 2: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar o que, igreja? Para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade do nosso Deus. Mas pastor Isaac, como que você quer conectar isso com tudo isso que você falou? Ei, igreja, ele está dizendo para mim e para você, transformar, renovar a nossa mente no poder de Jesus Cristo. Sabe por quê, igreja? Se nós continuarmos pensando, se nós continuarmos imaginando que não vai dar certo, igreja, isso vai acabar se materializando na sua vida. Mas hoje nós estamos aqui adorando e bendizendo o nome santo do Senhor, e eu trago uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo, tenha fé que Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Olha só, igreja, olha só. A Bíblia, ou melhor, a ciência vai nos dar essa orientação. A neurociência vai dizer que é materialização, a psicologia vai dizer que é foco, a ciência vai dizer que é ativação reticular. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Ela vai dizer que tudo isso é fé para as nossas vidas, é fé para o nosso coração. E olha o que Jesus vai dizer em Marcos capítulo de número 11, verso de número 22, vai dizer assim, respondeu Jesus, tenham. No pastor Isaac? No pastor Marcos Alvim? A sua Bíblia está escrito isso aí? A minha Bíblia está escrito assim, tenham fé em Deus. E eu lhe disse e asseguro, se alguém disser a este monte, levanta e tira-se para o mar, e ouvindo, ou melhor, sem duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberão, e assim lhe sucederá, diz a palavra do Senhor. Ei, igreja do Deus vivo, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. E ontem nós escutamos o testemunho aqui, a Fia contando que na hora que chegou lá, na hora que chegou no beco sem saída, na hora que chegou no momento mais difícil do processo de cura do meu pastor, o que veio na mente da casa do meu pastor, que veio no coração da mente da Fia, do Ricardo, do Rafael: vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque eu tenho certeza de que Deus vai curar o meu pai, que Ele vai receber a cura sobre a vida dele. E nós ouvimos o testemunho aqui, que eles se ajoelharam, clamaram o nome santo do Senhor, e na hora que eles chegaram no hospital, qual que era a notícia? A notícia é que tudo vai bem, igreja. A notícia é que Jesus agiu. A notícia é que a oração foi atendida pelo poder que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A fé vai tratar isso, ou melhor, a Bíblia vai tratar isso como fé. A mente, ela cria direção. Romanos 12:2, como foi lido aqui. A boca, a igreja, ela cria o destino. A língua, Provérbios 18:21 vai dizer assim, ó: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. O que você tem pensado? Nós tratamos aqui. Agora, o que você tem proferido? Aí não tem glória, né? Aí não tem glória a Deus. Sabe por quê? Jesus disse que a boca fala. A palavra está indo aí, mas ela está vindo aqui, igreja. A boca, ela fala aquilo que o coração está cheio. Gerencie os teus pensamentos. Gerencie aí aquilo que você pensa. Sabe por quê? Salomão está dizendo para mim e para você, ó, se você tem que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque é daí que procedem todas as coisas para a sua história, para a sua vida, para a sua família, lá no meio da tua parentela. E hoje Deus me traz aqui para dizer para você o que tem saído da tua boca. Segunda Crônicas vai dizer que ora eu falo, mas que ora eu profetizo. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, você tem profetizado? Ou você só tem falado palavras soltas, palavras que não tem conexo, que não está ligado com a palavra do Senhor? Sabe por quê? Você quer identificar um crente? É só você ter 5 minutos de conversa com ele. Na hora que você cumprimenta ele, ele já fala: e aí, varão? Na hora que você fala, você já observa e você percebe que é um cristão. Seja pelo jeito de falar, seja pelo jeito de se vestir. Ei, o que tem saído aí da sua boca? O que tem saído aí dos seus lábios para falar com as pessoas que te procuram, as pessoas que te cercam, as pessoas que estão ao teu lado? Ei, Jesus, ou melhor, Deus te levantou como uma atalaia. Deus te levantou como uma lamparina acesa para você iluminar aonde você estiver. E não vai ser pelo seu brilho, não. Vai ser por aquilo que sai da tua boca, para reforçar a fé de alguém, para elevar a fé de alguém, para fortificar a fé de alguém. Deus vai te levantar, ou tem te levantado para isso. Eu li hoje um post do meu amigo Júlio, que estava escrito lá: não é pela função, não é pelo cargo de gerente, mas é por aquele propósito que Deus me colocou naquele lugar. Ei, tem vidas esperando por você. Tem famílias, pastor Anderson, que vão sentar lá para negociar um carro, que estão esperando uma palavra tua, do teu coração, para eles. Ei, igreja do Vila Maluf, nós estamos aqui para reforçar, para recarregar a nossa fé em Cristo Jesus. Sabe por quê? Tem vidas esperando por você lá no seu trabalho, tem vidas esperando por você lá na sua casa. Mas talvez você fale assim: pastor Isaac, eu estou como Jesus lá em Mateus 14, quando ele recebe a notícia que João Batista havia sido decapitado. Quando ele recebe a notícia que ele havia sido decapitado, qual a atitude de Jesus? Ele pega o barquinho e vai para o meio do mar. A palavra não vai dizer, mas o que nós entendemos é que o coração do nosso Jesus se entristeceu muito. O que eu quero dizer ao teu coração nesta noite: você pode até se entristecer com a notícia que chegou aí no teu coração. Você pode até se fechar aí no seu cantinho.
Mas escute o que eu vou dizer para você na noite desse dia. É tempo de dar a meia volta e voltar para a margem do mar. Sabe por quê? Existem vidas esperando por você lá. Existem vidas esperando por você para receber uma palavra de vida, para receber uma palavra de fé, para receber uma palavra de ânimo sobre o coração daquela vida, daquela família. Ei, igreja, eu não sei se você está entendendo, mas hoje a palavra do Senhor está dizendo para você que a mente ela cria direção, que a boca ela cria destino, mas a fé ela abre caminho para você passar, para sua família passar, para sua casa passar. E é sobre esta fé, igreja, esta fé que mesmo com o diagnóstico contrário, nós nos reunimos, nós nos levantamos, nós erguemos a nossa voz para clamar ao Senhor e dizer que só Ele pode todas as coisas. O que você declara, igreja, o que você declara cria um movimento no invisível. Como assim, pastor Isaac? Tem coisas que você não enxerga hoje, tem coisas que você não enxerga o agora, mas tenha certeza que tudo está sendo providenciado pelo nosso Deus. Nós vamos ver isso no capítulo de 2 Reis, capítulo de número 6. Nós vamos ver que agora Eliseu está com o moço, e que eles foram sitiados pelos soldados do rei. E agora esse moço, ele se levanta, e ele vai até o Eliseu, o profeta Eliseu, e ele fala: Eliseu, tem um mundo de gente aí para nos pegar. Tem um monte de soldados aqui para nos pegar. O verso 16 vai dizer assim, ou melhor, o verso de número 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E olha o que o verso de número 16 vai dizer. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco, igreja, dos que estão com eles. Calma aí que você não entendeu. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco, igreja, do que os que estão com eles lá fora. Ei, igreja, hoje eu ergo a minha voz para dizer ao teu coração: não temas, igreja que vai morar no céu, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, diz a palavra do Senhor. Ei, igreja, quando você abre a tua boca para profetizar, quando você declara o nome de Jesus, você cria um movimento no reino espiritual. E hoje eu venho aqui dizer para você, que hoje eu venho aqui para dizer para você, que o imaterial, o invisível, igreja,
igreja, ele vai ficar muito claro aos teus olhos. E eu faço a oração de Eliseu nesta noite: Senhor Jesus, mostra para este povo, Senhor Jesus, mostra para esta igreja, Jesus, mostra para eles, Senhor, que tem carros e cavalos de fogo cercando a tua casa, cercando a tua família, cercando a tua mente, cercando o teu pensamento, cercando o teu coração. Mostra para eles, Jesus, mostra para nós, Jesus, que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Mostra para eles, Jesus, que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa casa. O que você declara, aquilo que você fala, ele vai mostrar e ele vai fazer um movimento invisível, e Deus vai te mostrar aquilo que ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ei, igreja, nada muda fora se não mudar aqui dentro. Sabe por que o Evangelho ele nos transforma? Porque ele muda de dentro para fora. O Evangelho, igreja, não muda de fora para dentro. Ele muda aqui primeiro, ó. Ele muda aqui dentro do meu coração primeiro. E aí, conforme você vai mudando, você vai vendo comportamentos diferentes. Conforme a palavra vai entrando no teu coração, você vai vendo um movimento diferente daquela pessoa que levantou as mãos para o céu e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles. Isaías 55:8 vai dizer assim, ó: pois os meus pensamentos não são, igreja, os teus pensamentos, nem os meus caminhos são os teus caminhos, declara o Senhor. Verso de número 9: assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, diz a palavra do Senhor. E os meus pensamentos, igrejas, são mais altos do que os seus pensamentos. Jeremias capítulo de número 29, verso de número 11. Eu já chamo o ministério de louvor para nós fecharmos este momento adorando ao Senhor. Olha o que Jeremias 29:11 vai dizer: porque eu bem sei, igreja do Vila Maluf, os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que esperais, diz a palavra do Senhor. Ah, pastor Isaac, eu ainda não entendi o que você está querendo dizer. Ei, a fé abre caminho para mim passar, para eu passar e para você passar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus capítulo de número 11, verso de número 1. Ora, igreja, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ei, a fé é o firme fundamento das coisas, igreja, que nós não vemos. É a certeza daquilo que nós esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Ah, irmãos,
Martin Luther King foi dizer que a fé, igreja, é como uma escada que você pisa o primeiro degrau sem ver o próximo degrau, mas que conforme você vai andando, Deus vai te mostrando o caminho, Deus vai te mostrando o que Ele quer da tua vida ou para a tua vida. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer em Romanos capítulo de número 10, verso de número 17: a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Deus vivo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ei, igreja, a fé não é ter a capacidade de enfrentar uma situação, a fé é ter a capacidade de entender que Deus vai agir no tempo certo. Ei, a fé, igreja, não é ter a capacidade de enfrentar a situação, não é pela força do teu braço, como diz Provérbios, não é na força do teu intelecto, como diz a palavra do Senhor, mas Ele endireitará vossas veredas, Ele endireitará os vossos caminhos, para que eu e você possamos passar. A fé não é a capacidade de enfrentar situações, a fé é ter a capacidade de entender de que Deus vai agir no tempo certo. É no tempo dele, é do jeito dele. Ele poderia ter arrancado o câncer do estômago do meu pai sem um ponto, sem uma cirurgia, mas aprove o Senhor deitar sobre uma mesa, 40 pontos no peito, passar por 40 sessões de radioterapia, 30 sessões de quimioterapia, para nós chegarmos no dia de hoje e falar: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui, igreja, nos ajudou o Senhor. Igreja do Vila Maluf, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa nesta hora, fé para você caminhar, fé para você projetar e executar, fé para você continuar, fé para você acessar coisas importantes na tua vida. Se você pode, fica de pé. Se você pode, fica de pé, porque entre a fé e o pensamento, nós ficaremos com a fé em Jesus Cristo de Nazaré, porque é Ele que nos garante a vitória em Cristo Jesus. Vamos adorar, igreja, vamos adorar o nome santo do Senhor nesta noite, porque hoje é dia de colocar a nossa fé em ação. Hoje é dia de colocarmos a nossa fé em prática. Ah, pastor Isaac, mas eu estou fraquinho, a minha fé está se desvaindo. Ei, é hoje que Deus acrescenta fé no teu coração. Se no dia da tua angústia se mostrares covarde, meu Deus, Hoje chega a salvação para a tua casa. Foi isso que Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E hoje nós estamos aqui entre a fé e o pensamento. Entre a fé e o pensamento, nós ficaremos com a fé. Sabe por quê? É pela fé que nós seremos salvos. É pela fé que nós somos salvos todo dia. É pela fé, igreja, que todo dia tem um raiar do amanhã para mim e para você. A palavra do Senhor vai dizer que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Logo pela manhã, aos raiar da manhã, a alegria vem para a tua casa. Mas para que isso aconteça, você precisa ter fé. Fé para ouvir o inaudível, fé para ver o invisível.
O profeta diz para o menino: ó, vai lá e olha que vai chover. Já havia 7 anos que estava sem chover naquela terra, ou melhor, 3 anos e meio que não chovia naquela terra, porque um dia Elias orou e disse: ó, pelas minhas palavras, você não está entendendo, pelas minhas palavras não vai chover. E a palavra do Senhor vai dizer que aquela terra ficou 3 anos e meio sem cair uma gota d'água. Mas agora o irmão Elias, ele ora e clama ao Senhor, e ele diz para o moço: ó, vai lá ver que vai chover. Só que não foi na primeira vez. Você está achando que as coisas vão acontecer na primeira vez? Isso aqui é uma outra pregação. E agora ele vai 1, ele vai 2, ele vai 3, Isa, ele vai 4, e ele não vê nenhuma nuvenzinha. E ele vai 5, Everton, Denis, ele vai 6, Gé. Pela 7ª vez, o menino volta correndo e diz: Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E ei, aí o profeta diz: ó, aparelha os carros, desce, diz lá para Cabe, sabe por quê? Eu ouço um barulho de chuva. A previsão é que vai chover sobre a vida daquele povo. Ei, hoje eu falo para você: se você ainda não viu o invisível, Deus vai te mostrar. Se você ainda não ouviu o inaudível, Deus vai mostrar ao teu coração. Sabe por quê? Ele é fiel para cumprir sobre a minha vida e sobre a tua vida a palavra dele. Ei, entre a fé e o pensamento, entre a fé e o pensamento, o que tem sobressaído aí na tua vida são os pensamentos. Ei, a partir de hoje você vai repreender esses pensamentos. Sabe por quê? Os pensamentos de Deus são de bem e não de mal. Os pensamentos de Deus são de paz para a minha vida e não de mal, diz o Senhor Jesus. Entre a fé e o pensamento, entre a fé e o pensamento, eu e você vamos avançar de fé em fé, de glória em glória, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a minha casa, sobre a tua casa. Vamos louvar o ministério de louvor. Adore ao Senhor. Oh Deus. Cada vez que a minha fé é provada, adore. Me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rodrigo, eu não poderia fechar esse momento sem convidar você. Eu não sei se todos que estão aqui já aceitou Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida.
Eu não poderia fechar este momento sem abrir este convite e fechar ele em 2 minutos, para que o meu pastor possa nos abençoar. Tem alguém para Jesus hoje? Você ficou parado nos pensamentos e esqueceu da fé, mas hoje Deus abre uma oportunidade para você. Se tem, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Sabe por quê? Os pensamentos que Deus tem de você são pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Se tem alguém, vem. Se tem alguém, vem, que nós vamos orar por você nesta noite, porque hoje é noite de salvação para minha vida e para a sua vida. Eu não vou me alongar mais aqui, mas se tem, vem, igreja, porque hoje chega a salvação na tua casa. Hoje chega a salvação na tua casa. Se tem, você não quer vir, que Deus te dê uma nova oportunidade.